Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui ao vivo. Bom dia para você que vai escutar ou assistir pelo replay. Tema de hoje: intuição e sabedoria feminina. Aprenda a observar antes de agir. Quando você silencia o ruído, a sua alma sabe o caminho. Eu sou Camila Lima do arroba Eu Sou Camila Lima, underline, sou mentora de mulheres, sou terapeuta, sou professora e junto à Fran desde 2023, eu ia falar 2003, 2023 temos produtos, infoprodutos voltados para o público feminino. E estamos aqui todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, horário do Brasil, para poder levar a vivência e consciência para vocês. Então a gente começa com uma aula e depois a Fran finaliza lindamente, como sempre, com uma vivência para trazer para o corpo. Vou passar o bastão da fala para Fran. Fran, por favor, se apresente. Bom dia. Aqui para mim ainda é às 8, Fala onde você mas eu, está. sou- eu moro no Canadá, mais especificamente no estado de Quebec. E desde 2023 eu já estava aqui, mas eu e a Kai entramos em contato em 2021 com yoga, né? Ela foi a minha aluna, ela se apaixonou pelo yoga e eu sou essa mensageira do yoga. Não sou nem mais professora, instrutora, eu sou uma mensageira mesmo, porque esses dias eu ouvi do Alexandre Jardin, que é um escritor francês, que fala sobre o amor, e ele falou assim: o amor transforma a nossa natureza. E é isso que eu sinto assim com o yoga. Ele transformou a minha natureza e a partir de então eu levo ele com muito amor. E é isso. Então, todos esses programas têm esse amor em forma de yoga. E, e é isso. Eu dou aula aqui no Canadá, mas também dou aula online para todo mundo, né? Brasileiros que moram fora e para quem fala francês também. Vamos Uau. lá. Eu vou tentar achar aqui. Ah, um verso que você falou sobre o amor. E é um Aham, verso que, para quem não sabe, né, gente, eu sou muito inserida dentro da pedagogia Waldorf. Inclusive, não contei aqui, mas vou contar agora. Eu tô dando aula numa escola Waldorf. E meus filhos estudam numa escola Waldorf, que é uma escola que tem aí como pilar a antroposofia. E as crianças todos os dias começam as aulas com versos e terminam também. que lindo. E eu, enquanto professora de inglês, levo os versos em inglês. Não que eu vou trazer o verso em inglês aqui agora, mas vou trazer em português. Um verso que está em voga no terceiro ano, aqui que é a sala do meu filho. Ele fala: Nada detém o amor, nem os fechos mais duros, nem as trancas e os muros, seja o que for. Não tem fim nem começo. Ele sempre existe, suas asas batendo eternamente. Uau. Senti de trazer isso aqui, É, porque você falou lindamente que o yoga, né, te transformou, o amor te transformou. Então, é isso, a gente quer levar transformação para as pessoas através do amor e da consciência. Eu estava atendendo agora uma uma mulher e ela falou assim para mim: "Eu gosto de conversar porque com você, porque aqui é um campo livre de julgamentos." E é amor, né? é. A É gente não amor. vê a situação, a gente só vê a pessoa que tá ali na nossa frente, né? É amor, é uma forma de amar, né? E ajudar essa pessoa a se transformar e a se dar amor.
porque em algum momento a gente entendeu que ela tinha bastante dificuldade de se dar as coisas. E é para isso que a gente está aqui, né? Para mostrar para vocês que existe uma nova forma de viver, que a gente não precisa replicar padrão, que a gente pode resgatar da nossa ancestralidade a sabedoria, mas não as dores. E também a gente traz aqui a consciência do quanto é importante a gente trazer esse feminino mais curado, né? Óbvio, com raízes lá no que foi o feminino antigo, no que é o feminino sagrado, mas trazendo aí também para o nosso dia a dia, né? E como que a gente chega, né, nesse lugar de confiança, né? A nossa alma sabe o caminho, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Isso. Então, quantas decisões você tomou no impulso e depois percebeu que ignorou um sinal? Quantas vezes você sentiu algo, mas escolheu duvidar? Eu trago sempre uma reflexão inicial, a pergunta é poderosa e você não precisa ter a resposta agora. Só deixa aí, ó, ecoando. Deixa aí ecoando, né? Quantas decisões você tomou no impulso e depois percebeu que ignorou um sinal? Às vezes a gente tá tão na pressa, né? O mundo pede pra gente estar tão pra fora. A gente aceita as coisas sem dar conta, a gente não avalia, a gente corre para poder fazer, ao invés de sentir, né? Se era o momento, se era para ser, se aquele ciclo não finalizou. Então, muitas vezes a gente ignora os sinais, mas uma mulher que está conectada, que está no seu feminino, ela vai entendendo, ela vai observando antes de tomar uma decisão. E o corpo avisa, né? O corpo É, diz, o corpo fala, Fran, você é especialista em todos os corpos, quero que você traga. especialista puxado, né? Ah, mas é. Mas, mas assim, a Inclusive, Camila me comecei ajudou meu dia muito. hoje com você. Mas a Camila me ajudou muito, porque assim, é muito forte pra mim, físico, as coisas, assim. E eu sinto, por exemplo, quando eu não quero estar num lugar, quando tem alguma coisa fora de ordem, o meu corpo dói. E era assim, eu falava, ai, cara, tô com dor. E ela, o que tá acontecendo? Ela sempre traz essas questões assim, né? O que tá acontecendo? Onde você tá? O que você tá fazendo? Você tá confortável? Aí pronto, aí já sabe. Não, não tô confortável. Então é isso, vamos rever. Seu corpo tá te dizendo que não é pra você estar nesse lugar. E assim eu fui, né, me desenvolvendo e entendendo essa relação é, absurda que o meu corpo tem com a minha emoção, assim. No meu caso, né? Acho que podem ter outras situações, né? De sentimento, né? Pode vir uma frase na sua cabeça, pode vir um sinal de algum lugar, uma mensagem, igual o poema que ela leu, pode ter sido um sinal de alerta para você. Então, assim, claro, obviamente, cada um vai ter a sua forma de saber, mas normalmente todas as nossas camadas falam com a gente. A gente é que não percebe, né? A gente é que não tá sendo observadoras de nós, né? A gente consegue observar todo mundo, é, analisar a vida de todo mundo, mas quando chega aqui na vida real, né, no sou eu, isso dá uma travada principalmente na hora de tomar a decisão, né? A gente vai consultar pessoas e acaba mudando de opinião e vai acontecendo coisa. O ego vem na frente, né? Eu tenho uma história, né? Uma pessoa que passou por uma entrevista de trabalho, ficou arrasada, acabada, falou: Nossa, eu tinha um sonho de trabalhar nesse lugar, eu acompanho pelo Instagram, um lugar maravilhoso. E quando eu fiz a entrevista, a pessoa não foi educada, eu fui meio que maltratada, não sei o que lá. Ela ficou arrasada. Aí achou um lugar, passou numa outra entrevista, foi trabalhar.
tava deslumbrada com a educação das pessoas, com tudo. E aí essa empresa ligou e falou: Ah, você passou, você quer continuar o processo? E ela quis. Então, assim, o primeiro sinal já foi dado. Como que você vai, né? E eu falei, eu não gosto de falar, eu acho que as pessoas têm que tomar a própria decisão, mas eu não me assegurei. Eu falei, ó, o primeiro sinal já foi dado. Não importa o dinheiro, não importa se você quer se provar melhor ou não. Olha a forma que você se sentiu e se baseia nisso para sua decisão. A gente não foi ensinada, né, Fran, Não. a lidar com essas sutilezas. Eu sinto que isso era uma coisa assim muito das avós, das bisas, né? Ah, E foi é, porque a gente se guiava, né, pela natureza, pelo céu, pela lua, na praia. Quando a gente está na praia, né? Aqui em São Paulo eles chamam de caiçaras, né? Eu- As pessoas que vivem os na praia, caiçaras. é isso, Aham, né? é, É, como eu não cresci vindo à praia em São Paulo, esse termo para mim, ele é um pouco novo. Mas enfim, eu passei um tempo na praia e as pessoas observam o mar. É, eu queria fazer um passeio de barco e o capitão falou: Olha, espera, vamos ver como vai ficar, mas pelo que eu tô vendo, o vento de onde ele está fazendo isso e tal, pode ser que não aconteça. Vamos mudar a rota. Cara, é isso, é entende? isso. E por que que muitas vezes a gente força, a gente tenta caber, né? Isso é da vida moderna. E aí vem as desculpas, né? Ah, pode ter sido um dia ruim daquela mulher, pode ter sido. É, Será? exato, né? Então, assim, eu às vezes me sinto uma princesa da Disney. Eu vou explicar, calma. É, tem Eu uma sou a cena Bela, da da Bela e a Cinderela. Fera. Mas tem uma cena da Cinderela onde tudo começa a colaborar para que o sonho dela realize. E aí os passarinhos vêm, e aí as coisas vão vindo, e aparece a fada madrinha e tal. Então, às vezes eu tô tão fora do que está acontecendo que eu tô vendo a vida se movimentar para aquilo realmente se manifestar. E aí eu me sinto essa Cinderela, como se eu estivesse olhando de fora, mas é isto da energia, né? Tudo. E quando a gente consegue observar de fora os sinais, meu Deus, e a gente sai desse lugar de misticismo, não é a vida acontecendo e a gente prestando atenção na vida. Mas agora a gente está o tempo inteiro enfiado com a cara no celular, querendo ser produtivo, a todo custo, e a gente esquece de perceber que tudo é sinal. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, meu forro de cima, eu tenho um alçapão em cima. E de repente passei aqui, eu vi um rabo de um gato, que não é nenhum gato meu. Eu já tirei foto e falei: que será que isso aqui quer me dizer? Né? Então, daqui a pouco, não preciso ter a resposta agora, mas logo eu vou É, a gente tem entender. fome de resposta, né? E agora com tudo mais fácil ainda que o chat, nossa, a gente tem. Não, não sossega, não deixa a vida trazer a resposta. A Então, gente não mas deixa as coisas acontecerem, né, no seu fluxo. natural, como esse É, capitão falou para mim, aguarda, espera, vamos ver como o dia se comporta. Ele não quis me dar respostas prontas, ele não quis só não, atender a minha necessidade. Não era só sobre dinheiro, era a minha vida, né? exatamente. Era a vida dos meus filhos. Então, e a gente foi, e na volta a gente pegou muito vento e foi desconfortável. Mas ele falou: eu vou mais rápido,
Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele Uhum, respeitou a natureza, ele não foi contra. E quantas vezes, né, na vida a gente vai contra a natureza uhum, e a gente só se ferra, né? exatamente. Mas é justamente por não ter aprendido a sentir, né, Cá? Eu acho que hoje na escola Waldorf, eles ensinam o sentir, né? A primeira coisa é o sentir. Porque a gente não é ensinado, a gente Não. começa a observar os nossos pais, e aí dali daquilo que a gente vê que é amor, a gente acredita que é o amor, aquilo que a gente vê que é o estresse, a gente acredita que é o estresse, a gente se forma através daquilo que quando criança a gente observou, porque não foi ensinado, nossa época não foi ensinado. Não, não foi. Não foi. Para, observa, olha, analisa, né? E É, e isso de não é repente só da até mulher, é do homem também, E de né? repente a gente não precisa julgar o que é esse sentimento. É só observar se ele está confortável ou ele está desconfortável, porque às vezes a gente realmente não sabe. O Barras de Axis fala, né? Expande ou contrai. O próprio corpo, ele expande ou contrai. E aqui a gente vai falar sobre exatamente sobre isso, né? A intuição. O que que é essa intuição? A gente foi ensinada a reagir. No mundo moderno, a gente não foi, ou a seguir padrão. A gente não foi ensinada a parar para sentir. Pelo contrário, a minha mãe falava para mim: não deixa ninguém perceber o que você está sentindo. Uhum. Segura, segura o choro, mantém. E a sociedade, ela aplaude. A Fran não vai saber muito bem do que eu tô falando, mas a internet inteira tá falando sobre a Virgínia que carregou, que é a maior influenciadora do Brasil, ela carregou 12 quilos aqui, foi desfilar, né? E com a cara plena. E todo mundo batendo palma pra ela. Nossa, que garra, que força. Que, sabe, que lindo, que, nossa, gente, a mulher tá estrupiada. Ela tá botando ali e ela mostrou, né, que tava doendo e tal. Enfim. Agora, por que é que ela se colocou nesse papel? Por quê? Por que que ela precisa carregar tanto peso? Por que que não podia ser mais leve? Enfim, né? Então são várias questões, mas a sociedade aplaude. Aplaude isso. A sociedade nunca vai te dizer não, vai devagar, ou pare um tempo para você, ou Se ela respira parasse no antes. meio e tirasse, Mas falasse, tá ela muito tirou, pesado, ela também eu vou foi me criticada por respeitar. isso. Aí vão criticar, exatamente. Vão E- falar, ah, não aguentou, frescura, né? mas é desafiador, né? E até pessoas, né, mais experientes disseram, olha, talvez ela precisasse não estar com algo tão pesado. Mas isso nada é por acaso, gente. Então, muito provavelmente ela tá carregando mais peso que ela dá conta. E fingindo uma cara feliz. Porque Você aí, já né? contou uma história antes, né? Assim. É sobre isso. E a mãe dela, a própria mãe dela aplaude. Ela tem essa cara de paisagem, essa poker face, né? Que, enfim. Então, é o molde aí que a sociedade, de alguma forma, está aplaudindo. Então, a mulher sabe, aí ela observa, mas ela se observa também. Será que eu estou pronta para me colocar numa situação dessa? Como a Fran trouxe muito bem da moça, era meu sonho. Mas tem muita ilusão, né? Tem muita Porque uma ilusão. coisa é de fora, outra coisa é de dentro. Então, a intuição, ela é uma percepção refinada. Ela vem de uma conexão interna. O livro da Magalu, da Luísa Trajano, fala que os negócios dela são muito guiados pela intuição. E vem um cientista, alguém que é muito racional, tentar explicar a intuição. E ele diz que a intuição nada mais é do que ela replicando uma crença de algo que já deu certo. Isso baseado no que ele acredita. Mas a gente sabe que a intuição é a percepção refinada. É alguém que consegue ver além, é alguém que consegue perceber antes daquilo se manifestar no plano.
material. E é o sexto sentido, muitas vezes, né? E a mulher tem isso, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa É, escutar. Não é tão simples quanto era no passado porque acessar. a gente tem muita informação. Isso aqui é exatamente, são os vrits, Os que é o que Brits, a gente né? faz no yoga, os vrits. A Calar os gente barulhos mentais, calar os barulhos mentais, exatamente, para que a gente possa, né, ter essa natureza de volta, que é nossa, é divina, que é tá? nossa. É só um resgate, porque já tá tudo aqui. Só que existe o véu da ilusão. Exato. A Vaiana, né, que é a criadora da técnica Theta Healing, que é uma das técnicas que eu sou professora, ela perguntou ao criador o que que aconteceu, né, que a gente se perdeu. E aí ele fala que são muitos véus, muitas camadas e o ser humano ele foi se desconectando do seu centro e que a nossa missão de alguma forma é voltar para esse lugar. A Cabala fala isso, que a gente se desconectou de que a gente é parte de Deus. Então, e quando a gente é parte de Deus, a gente sabe, simplesmente sabe, e a gente não sabe de onde sabe. E a gente também E não esse, questiona. e esse é o caminho para sair do sofrimento, porque aí você sabe que tá tudo em divina ordem. Aí você para de querer controlar, né? E aí você para de querer controlar. E aí você aceita aquilo que a vida te traz. E aí você vive em harmonia. Então, assim, esse é o caminho, né, da libertação, né, que é moksha no yoga. Então, por isso tantos passos, tantas atividades, né, para que a gente possa ganhar essa libertação. Cada filosofia, cada, sei lá, vai ver e fazer de uma forma, né? Pro Vedanta, a consciência, isso que a gente está fazendo aqui, isso traz a libertação. Então, ficar estudando, 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 e é óbvio que não é uma coisa rápida, acabei, já tô sabendo, já vivi, não. Trazer para a experiência é mais complicado, porque a gente É a já vem, vivência, consciência e vivência, né? é, exatamente, porque a gente já vem, né? A gente já nasce com o véu da ilusão, porque esse é o nosso papel como ser humano, voltar, né? E mais tudo isso que vai acontecendo, que vai distanciando. Então, tipo assim, a hora que. E no yoga, peraí, deixa eu só finalizar, senão eu vou esquecer. E no yoga são 8 passos, né? Que são os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são a respiração, são os niyamas e yamas, que são as nossas condutas éticas com a gente e com o próximo, dhyana, que é a meditação, dharana, que é a concentração, samadhi, que é a Iluminação. iluminação. Aí, que a iluminação é exatamente isso, é a consciência eu sou um com todo. Yoga significa união, Lindo. É lindo, né? união com o universo. Com todo. Tem E é uma. isso, né, Ká? Se eu sou Deus, e isso acho que isso tá claro, assim, todo mundo tem falado sobre isso, né? Até as próprias religiões têm trazido isso em pauta. As religiões estão espertas, elas estão trazendo um pouco mais de espiritualidade para as religiões. Isso tá mais claro, assim, sobre a separação, né? Que não tem separação. E aí, se eu sou Deus, por que que eu olho para o outro e ele não é Deus? Nossa, ele faz isso, ele faz aquilo. Nossa, eu odeio aquela pessoa. Cara, aquela também é Deus, tá? Então, como seria se eu visualizasse o outro como Deus também? As relações, como seriam as relações? Quantas fichas caindo, né? Então, a gente prepara uma coisa e vem a intuição, vem essa energia e muda tudo. Eu preciso trazer algo que eu tô vendo, que eu trago muito nas minhas aulas de teta, que vem de um livro da Cabala,
eu não vou me lembrar o nome desse livro agora, mas é como se a gente fosse uma montanha e de repente parte dessa montanha ela se desfaz e vira uma pedra. E essa pedra rola e é levado para longe da montanha. E a montanha, a pedra continua sendo montanha, só que ela se esqueceu disso, ela só se acha uma pedra. E na verdade a montanha é Deus e a pedra é a gente. Então a gente precisa fazer esse caminho de volta e entender que a gente é montanha. A gente é parte de algo muito maior. A gente não é a pedra rolada, a gente só se afastou dessa montanha, né? Que é Deus. Então a gente é parte da criação. É muito especial. E se a gente é parte da criação, a intuição faz parte. A gente não é só matéria. E a gente traz isso aqui para vocês sempre. Não é que a gente está negando a matéria, pelo contrário, amamos a Terra, entendemos que a Terra é parte do todo, a matéria, e a gente está aqui para poder se curar de várias coisas. Trabalhamos os quatro elementos, amamos a natureza, mas a gente precisa entender que a gente não é só matéria. A Mas própria tudo é a mesma composição, né? A natureza, nós, o universo, tudo é a mesma composição, que são os quatro elementos, né? são os quatro elementos, exatamente. Olha que especial isso, né? Então, intuição não é medo. O medo grita, a intuição fala baixo, por isso que a gente tem que estar atento. Intuição não é ansiedade. A ansiedade acelera. Intuição é clara e simples, óbvio. Você pode ter uma intuição e logo após ter um momento de ansiedade de querer colocar isso em prática. A gente já falou sobre isso aqui. Eu recebia e colocava em prática, recebia e colocava em prática. Isso me levou a um lugar de exaustão gigantesca. Por quê? Porque eu não sabia parar e perceber o melhor momento, a melhor hora, né? A hora de parar, a hora de agir. Isso é muito sutil. Intuição é integração, quando mente, corpo e emoção estão alinhados. E aí, enquanto eu escrevia isso aqui, eu fiquei também meditando sobre essa questão do corpo sentir, né? O corpo capta informações antes da mente racional. A própria neurociência já comprova isso. E então, o nosso sistema nervoso, ele processa sinais antes da consciência cognitiva. A Fran trouxe, né, que muitas vezes ela se fechava quando ela entrava em um ambiente, mas na verdade é o corpo dela, ou antes de atender algum cliente, a gente já vai sentindo todas aquelas coisas, né, que é do cliente. Atendeu, acabou. Uhum. Então, de alguma forma, é a gente captando as informações antes da mente racional. Quer falar alguma coisa, Fran? Então, historicamente, a mulher foi desconectada do próprio saber, julgada como emocional demais, condicionada a agradar, treinada para duvidar da própria percepção. E, de novo, antes disso, a mulher ela era colocada como sagrada, como deusa, né? Aquela que tem a sabedoria e que leva com ela essa sabedoria. E é dela, é sagrada. E a gente, em algum momento, principalmente depois do patriarcado, das sociedades deixarem de serem agrícolas e passarem, depois da Revolução Industrial aí, né? A gente foi colocada nesse lugar e muitas vezes sendo convidadas ou convocadas a assumir o lugar dos homens. E aí é que tudo desbandeira. Ou não, né? Porque às vezes vem o caos para depois vir a ordem e tá tudo certo. Como a Fran disse, né? Tá tudo certo do jeito que está. Sim, tudo é divino. Tudo é divino. Então, o Não que tem que é nada que. de que o homem estraga, não. Não, tudo é divino. Tá tudo certo, é a gente caminhando enquanto sociedade, né? Então, o que que é que Uhum. tá te impedindo de ouvir a sua alma? O que a Fran trouxe é os BRICS, 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 Brits. BRICS.
que são V. VRITs, são os Vri. excessos de informação. Rede É. social, opinião da família, pressa, Opinião da trauma. família, foda. Mas é. Modo sobrevivência e às vezes opinião da família, ela vai te levar para um lugar de você assumir a mesmice de si mesmo. A família muitas vezes ela tem uma foto, um retrato seu do que você foi e ela continua enxergando esse retrato, mas você já evoluiu, já nem é mais aquela pessoa e a família não consegue perceber, Acompanhar. acompanhar, né, o tanto que você mudou. Então, isso é uma forma de aprisionamento. E não só opinião, aqui, enquanto consteladora, eu vou dizer que são os emaranhados da família também, né? Que a gente vai carregando e que muitas vezes são as crenças da família. Então, isso vai, nos desconectando daquilo que é uma verdade pra gente. Porque às vezes o que é verdade, a Fran trouxe aqui outro dia que ela parou de beber. Não é uma realidade para a família dela, porém é a realidade que ela escolheu. E de alguma forma ela foi incentivada pelas primas, né? As Uhum. primas mais novas. Nossa, que bacana, que legal. Mas o contrário também pode acontecer, né? O inverso também pode acontecer. E aí muitas vezes a gente se cala, a gente se diminui para poder continuar pertencendo, né? Então, a mulher que vive em estado de alerta não acessa a intuição, acessa a defesa. Então, quando o sistema nervoso ele está aí ativado, que é a luta ou fuga, que a gente fala muito sobre isso aqui, e o yoga ajuda muito, não há espaço para sabedoria. A gente só reage. A sabedoria ela não nasce do barulho, ela nasce na pausa. Quer trazer alguma coisa, Fran, sobre como o yoga ajuda a gente a resgatar isso aqui? É porque ali fala, o sistema nervoso seria o simpático, né? Ele está Uhum. ativado o tempo inteiro, e esse é o sistema de alerta, né? De luta ou fuga. E a gente já está assim o tempo inteiro, né? Porque a gente está sempre na ação, né? Sempre na produção, na produtividade. Então, a gente está falando aqui de harmonia, de equilíbrio, né? A gente está falando aqui que se a gente limpa esse excesso de informação, a gente volta a ter acesso à nossa natureza, certo? Então, para que o equilíbrio aconteça, eu preciso ativar também ali o meu sistema nervoso parasimpático, que é para trazer esse balanço, para trazer esse equilíbrio, para eu descer essas informações. E aí sim, E é isso que a gente faz no yoga. A prática de yoga ela traz esse equilíbrio, tanto posturas quanto os pranayamas, e meditação, tudo que a gente faz ali com consciência, com respiração ativa o tempo inteiro, Com presença. associando, trazendo presença, se desconectando do exterior, né? A gente sempre vira os sensos para o interior, os sentidos para o interior. É isso. Especial, né? Vira os sentidos para o interior. E o interior, o exterior é reflexo do interior. Aí se torna, né? E aquilo que você falou da Cinderela. É, é, é sobre isso. Eu tenho feito práticas quase que diariamente, justamente para acessar esse lugar de conexão, de presença, de intuição, de feminino sagrado, e tem me ajudado muito. E aí Não a pode gente parar, né, Cá? não pode. Por quê? Porque a gente precisa alimentar, a gente precisa nutrir essa nova consciência. E como que a gente nutre? Com práticas quase que diárias. Como que eu vou É, nutrir? Como que eu vou formar um músculo? Como que eu vou ter tônus muscular? Quando eu faço o que precisa ser feito de forma regular. é. E aí a gente vai falar um pouquinho E mais sobre a rotina mais à até frente. mesmo a comida. Você precisa comer todo dia, você precisa se nutrir todo dia. Tomar Então, banho, você né? precisa nutrir isso daí também, né? É. Porque tá muito fácil ser engolido.
E é Muito muito fácil. rápido, É é muito muito rápido. Tá fácil. cada vez pior. E a gente está se afastando cada vez mais da montanha, da natureza. Trouxe a montanha É, e da natureza, né? Desses lugares que são de recarga, que são de prana pra gente. E, e- e existe um lugar também, né, dentro da gente que a gente pode se recarregar, mas a gente precisa fazer o movimento, né? Tem é. coisa que é só a gente que pode fazer por a gente mesmo. Exatamente. E a gente que direciona, né, essa energia e gerencia, eu misturei as duas palavras, e gerencia esse sistema nervoso, né? A gente é capaz de ter esse controle, né? Então, a prática de yoga faz isso, ela faz você ver que você toma rédea. Sim. Então vamos tomar a rédea, e vamos aprender a observar antes de agir. Como sempre, a gente traz aqui o como, né? Sugestão de como. Meu como Sugestão. pode ser diferente do da Frank, pode ser diferente do seu, mas é um por onde eu começo. Então eu trouxe aqui o método OPA. Opa, vamos devagar, né? Observe. O de observar. O que que eu estou sentindo no meu corpo? Começa a se fazer perguntas. Não busque por respostas, só faça as perguntas. Pause, que é o P. Isso é medo ou é percepção? Haja com consciência. Eu estou reagindo ou eu estou escolhendo? Então, observar não é passividade, é maturidade emocional. Mulher sábia não é a que faz mais, é a que faz alinhado. Então, isso faz sentido para mim? Isso está de acordo com a vida que eu quero criar? Ou isso deixou de fazer sentido para mim? E quando a gente está no medo, quando a gente está nas crenças, quando a gente está desconectada, quando a gente está no ego, a gente não consegue acessar essa intuição, esse refinamento, né? Isso que é bem sutil. Então é importante a gente observar. E às vezes dormir em cima daquilo, sleep over it, né? Do inglês. Dorme em cima daquilo. Não dê uma resposta tão rápida. O Henrique é muito bom disso. Ele observa muito antes de agir, ele sempre traz. Vamos Ele aguardar. sabe escutar, né? Ele sabe, e ele sabe observar, e ele fica. Vamos aguardar. Eu acho demais, eu adoro. Ou não, né? Às vezes me dá raiva, porque eu quero resolver logo. Mas enfim. Descansar é um ato de coragem. Por que que a gente sempre traz isso aqui? Porque é no descanso que a gente confia, que a gente entrega, que a gente tem segurança interna, que a gente está na permissão. E muitas vezes a coragem não é aguentar, é permitir. Autocuidado e descansar não é abandonar responsabilidades. Eu vou repetir: autocuidado e descansar não é abandonar responsabilidades, é sair da hipervigilância, é voltar para o corpo e para a presença. É desligar o simpático, sair da luta e fuga. É sobre. Intuição não grita, ela sussurra. E espera que você pare para ouvir. Muitas vezes você não está confusa, você só está desconectada de si. Inclusive, a gente tem um programa maravilhoso que ajuda você a fazer isso, né? Que é o Inspira Mulher, que são 7 dias aí para você realmente voltar para si. Precisa tomar uma decisão? Pede 7 dias. Pede 7 dias e faz o programa. 7 dias. Você vai ver que você não vai precisar perguntar para ninguém. Isso vem, vai vir. Seu corpo vai mostrar. Mas para isso você precisa calar os vrits. E o ego, né? Aquele que quer se provar, aquele que quer validação, sempre é mais forte. É isso. E você merece se libertar. A gente está num movimento aí de entre eclipses. Muito tem se falado sobre o cavalo, o ano do cavalo. Gente, o cavalo não vai andar sozinho. Você tem que subir em cima do cavalo. Você tem que tomar as rédeas. Então, existe um movimento aí. Primeiro, você precisa saber para onde você vai. Tem uma carta do tarô que mostra a carruagem.
Mas existem dois caminhos e dois cavalos. E se você não alinhar esses cavalos, cada um vai puxar para um lado, você vai cair. Então presta atenção nisso aqui. Saiba para onde você está indo. Porque senão o cavalo vem desgovernado e você cai. Então cuidado, ainda mais cavalo de fogo, ainda se queima aí. Cuidado com essas informações pela Porque aí metade. já vamos lá pro sistema nervoso simpático, que nem doido, ação, ação, ação. É, então, é Saturno, tá em Áries, beleza, vamos agir, mas peraí, vamos pensar antes de agir. O que que Saturno em Áries Planejar. faz? O que que Saturno é? A maturidade, a responsabilidade, porque senão você queima. O ariano, muitas vezes, ele não consegue se manter em movimento em uma coisa só. Ele não consegue sustentar. Ele é o fogo inicial, mas quem vem e coloca estrutura é o taurino e assim as energias, né? Eu não tô falando de signo nem de pessoas, tá? Tô falando das energias de cada signo, porque a gente tem os 12. Então, cuidado. Saturno em Áries não quer dizer que você tem que estar em movimento, quer dizer que você tem que estar em movimento consciente. Cavalo de fogo também não quer dizer que você tem que sair desembestada começando várias coisas. Ano um também, cuidado, tem que fazer sentido para Ainda mais quem tá você. chegando agora, né? Porque ano passado foi da serpente, foi trocar de pele, foi. Então, Então, aí cuidado. é uma coisa, né? Se você não trocou de pele, cuidado. Pode ser que você esteja criando Exatamente. mais do mesmo e vai se queimar. Em todos os Exatamente. sentidos. E para Então, isso, a gente tem um programa maravilhoso. Porque a gente está em, entre eclipses. Né? E o próximo eclipse, ele é um eclipse lunar no signo de Virgem. Virgem pede o quê? Purificação. E o que que a gente está dizendo aqui para vocês? Purifica antes de tomar uma decisão, senão você vai estar repetindo o padrão. Então, é um tempo de desapegar do supérfluo e valorizar o essencial, descobrir o poder dos pequenos rituais diários. Olha aí, o autocuidado que nos conectam ao equilíbrio interior. Abrir espaço para um renascimento guiado pela clareza. Você tem que saber para onde você está indo, senão qualquer lugar serve. é. Então, o nosso programa, ele acontece, começa no dia 1 de março, 1º de março, é uma lua eclipsada no signo de Virgem e é uma jornada para cortar laços, restaurar sua energia e realmente abrir espaço para novos começos. Se a gente não olhar para aquilo que foi, se a gente não conseguiu trocar de pele, o ano da serpente, aproveita para o seu cavalo ir para o lugar certo. E a erva que a gente usa é justamente a tanchagem, que vai limpar a tristeza, mágoa, que vai curar o coração, que vai limpar memórias uterinas, que vai afastar trauma, medos, padrões, enfim. É Já limpeza. tô. Ó, nossa Ó, Senhora. além de trabalhar Só aqui falar. também, né? Então, é limpeza, é desinflamação e traz calma. E muitas vezes o que a gente precisa é só, como diz meu marido, vamos observar. Vamos observar Observar. antes de agir, né? Então é Ai, isso, né? Por que que a gente começa? Por que que a gente traz isso tudo aqui para vocês? Por que que limpar meu útero vai me ajudar? O útero foi sua primeira casa, é a morada da sua energia vital, é seu centro de poder, é a matriz da vida. Então, se você começa pelo útero, você já começa no lugar certo. Então, vou passar o bastão da fala para nossa querida Franzinha, para que ela conduza a nossa vivência. E bora que bora. bora. Tirei meus óculos para. É muita informação, né? Muita informação. Bora assimilar. É isso aí. Bom, quando a gente fala de intuição, a gente fala do sexto chakra, né? Que é esse local aqui entre as sobrancelhas, que a gente chama de terceiro olho, Agna Chakra. Então a gente vai se concentrar nesse local para a gente trabalhar um pouquinho, sentir, perceber como é que tá, começar já a aguçar esse sentir. Então eu peço que vocês
Sentem-se confortavelmente. Não se esqueça que se você estiver dirigindo, não é o melhor horário para você. Para e vai fazer quando você estiver em casa, confortavelmente. Então já solta 3 respirações, solta o ar com um pouquinho de força até, imaginando que você está tirando os excessos. E observando que só de fazer isso, 3 respirações, a gente já muda um estado, a gente já muda uma energia, a gente já muda uma vibração. Agora eu peço que com o seu dedo indicador e o médio, você coloque a mão lá no meio da sua testa, vai sentindo, vai massageando, passando seus dedos, até que você chegar num pontinho assim que você sente diferente, você sente uma coisinha diferente. Já estamos treinando esse sentir. Pode ser um conforto, pode ser um choquinho, pode ser uma cosquinha. Acha esse lugar. Deixa os seus dedos aí um pouquinho. Respira agora só pelo nariz. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz devagarzinho. Agora você vai preencher a barriga, encher a barriga de ar, preencher as costelas e o peito. E soltar devagar. Agora você vai bloquear a sua narina direita com o polegar. Vai inspirar pela narina esquerda. Quando o pulmão estiver cheio, você vai tampar a sua narina esquerda com o dedo anelar e soltar pela direita. Soltou o ar, inspira pela mesma narina. O pulmão tá cheio, troca o dedão, fecha a narina direita, expira pela esquerda. O pulmão tá vazio, inspira pela mesma. E aí troca e solta pela outra. E aí você vai continuar fazendo esse movimento. Então, pulmão vazio, inspira pela mesma. Pulmão cheio, troca, inspira, expira pela outra. E vai tentando eliminar os barulhos da sua respiração. Isso significa que você vai trazer mais leveza, mais consciência. Mantém sempre a sua coluna reta, alongada. E atenção no ar que entra, no ar que sai, é o momento de esvaziar os vrits. Então, não é momento de ficar pensando, analisando, planejando nada. É o momento de estar presente no seu corpo e de permitir que o seu sistema nervoso se equilibre, se harmonize. Então, nos próximos 4 minutos, eu peço que você fique prestando atenção no que você está fazendo e se permita por 4 minutos vivenciar e expressar o silêncio. Mantenha os dedos lá no seu terceiro olho.
Se a mente devagar volta, não é porque você não é capaz, é porque você precisa praticar. Então volta 1000 vezes se preciso, mas não desiste de você. Quando respirar pela narina esquerda, finaliza, baixa as mãos, mas mantenha sua atenção lá naquele pontinho que você estimulou durante toda a sua respiração, seu pranayama. Deixa a calma se instalar. Observa o quanto a gente baixa as barreiras. Observa que quando a Camila coloca as questões, a gente já quer responder. Observa como agora a gente está dentro de um outro espaço, como se a gente tivesse andado uns passos para trás e estivesse olhando com maior amplitude, maior clareza. Respira pensando. É fácil para você assimilar todas essas informações, que é simples, que você é capaz de transformar a sua vida com as suas próprias atitudes, com amor, com carinho, com a purificação. Não normalize as suas dores, a sua mente agitada, a sua ansiedade. Tomar remédios para dormir. Não normalize. Normalize o seu sentir, a sua intuição, o seu merecimento. Isso sim, merece mais naturalidade. A gente vai unir as mãos em frente ao coração e vai fazer o mantra Om, que é o mantra responsável desse chakra, o chakra da intuição, Agna Chakra. É só dizer Om e sentir vibrar aquele lugar que ainda está pulsando aí, eu tenho certeza. Então a gente vai juntas, inspira. Om. 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 Aquece as suas mãos, coloca na frente dos olhos, deixa essa energia entrar.
Abre os seus olhos e volta devagar. Gratidão. Esperamos vocês. Quem tiver interesse com a purificação, o link tá aí embaixo. E até semana que vem. Até semana que vem. Namastê. Namastê. Obrigada, Fran. Beijo. Tchau. Tchau.